E aí, meus queridos, eu sou o Wagner, este é o canal Traje Cômico, bora pro vídeo de hoje. Me enviaram a página desse cara, João Marques Psy. Ele é escritor, palestrante e pesquisador da psicologia das masculinidades. São várias, pelo jeito, então deve ser psi, de psicologia. Mas o que tem de interessante desse cara? Bom, tem essas duas publicações que parecem um tanto antagônicas, né? A primeira fala: para os homens que estão se sentindo pressionados, talvez o que você chame de pressão é o básico de uma relação. Talvez. Vamos dar uma olhada nisso já já. Mas tem essa outra aqui, ó. A exigência masculina pela mulher perfeita, sobre expectativas irreais e cobranças descabidas. Premissas curiosas, né? Então, os homens são muito exigentes e eles ficam sempre nessa busca pela mulher perfeita, criando expectativas irreais e cobranças descabidas. Agora, se eles se sentem pressionados, deve ser porque eles não conseguem fazer nem o básico de uma relação. Pode ser. Parece que homens são realmente horríveis, né? E o cara é um pesquisador aí da psicologia das masculinidades, então ele deve saber do que está falando. Vamos dar uma olhada. Os homens estão se sentindo pressionados. É uma fala constante de muitos homens, que pode variar entre você é muito exigente ou você é muito emocionada. Dado a quantidade de mulheres que me relatam terem ouvido essas coisas, creio que cabe entender de onde vem essa sensação de exigência. Do jeito que os homens são socializados hoje, ou seja, como nós entendemos as relações, é algo curioso. Nos sentimos extremamente suficientes, como príncipes a cavalo, esperando pela adoração. E a cultura machista reforça isso. Será mesmo? Vocês acham que é assim? Bom, vamos ver ele desenvolver um pouco mais isso, né? É impressionante a quantidade de histórias que trazem essa narrativa do homem que se vê como príncipe. E quando é solicitado o básico, ele se sente agredido. A Sofia, nome alterado, me contou em seu relato que saiu com um alecrim dourado 2 vezes. Na primeira, ela foi a um café com ele, em que, a propósito, ele foi extraordinariamente desinteressante. E ela pensava: eu investi em mim, roupa, maquiagem, cabelo, e eu tô em um café com um cara que parece estar aqui porque não tinha nada melhor pra fazer. A gente já viu esse argumento naquele vídeo da Ana Akana, né? Ela justificando pra ela mesma por que o homem deveria bancar o encontro, porque, putz, ela já investiu tanto nela, né? Já gastou com maquiagem, com roupa, já fez o cabelo e tal. Aqui é um pouco diferente. Ela acha que ela tá fazendo muito ali por estar naquele encontro, já que ela investiu tanto nela mesma pra conseguir ficar perfeita pro cara, enquanto o cara não parece estar tão interessado assim. Mas aí o que ela fez depois de um encontro totalmente desinteressante, extraordinariamente desinteressante, onde ela sentiu que não foi nem um pouco valorizada? Ela provavelmente, largou o cara, né? Porque depois de um primeiro encontro horrível desses, o que ela vai fazer? O segundo encontro foi na casa dele. Por que teve um segundo encontro se o primeiro foi tão ruim? Enfim, ela quis dar mais uma chance pro cara, porque ela é muito benevolente. O sujeito não foi capaz de oferecer um copo d'água, um café nem nada. Foi direto ao ponto. Às vezes a gente só nota o absurdo depois que vive. Depois de um segundo encontro desagradável, ela tentava marcar um terceiro. Minha querida, assim, eu tô tentando entender a situação. O cara é o alecrim dourado, é o cara que se acha extremamente incrível e espetacular. Você percebeu isso nele. O primeiro encontro foi terrível, o segundo foi pior. E você quer um terceiro encontro por quê? Por que você tá correndo atrás desse cara? Bom, ela tentava marcar um terceiro, mas sem sucesso, o príncipe só sabia falar dos seus compromissos e que estava ocupado. Estranhamente, os 2 primeiros encontros, que foram horríveis pra ela, mas que devem ter sido maravilhosos pro cara, porque ela estava perfeita e sendo super interessante nos encontros, né? Ele não tava muito afim de um terceiro encontro. Tava tentando dar uma desculpa ali pra não continuar encontrando com a mulher, que foi desabafar pra esse cara ali numa página do Instagram. Parece uma mulher super equilibrada, muito razoável, e provavelmente ela falou sobre os encontros exatamente da forma como eles aconteceram, né? Então ela tava super interessada em continuar se encontrando com o cara e ele não tava nem um pouco afim, tava dando uma série de desculpas. Mas o João Marques está entendendo o lado dela, né? Tá falando, ó: o príncipe só sabia falar de seus compromissos e que estava ocupado e que tinha que trabalhar. Sejamos sinceros, são pouquíssimos trabalhos que realmente podem te privar de um encontro. Essa desculpa não deveria colar. A Sofia decidiu se posicionar. Então, não deve ser porque ele não tá afim?
Se de fato são pouquíssimos trabalhos que te privam de um encontro, talvez ele não estivesse muito interessado mesmo. Talvez ele tivesse dado todos os sinais de que ele não queria nada sério. Talvez ela não tenha sido interessante pra ele também. De repente, ele achou que os 2 encontros que ele teve com ela foram uma merda. Assim como ela também achou. Pode ser que os dois não combinavam. Pode ser que eles não tivessem muito em comum. Pode ser que eles tivessem expectativas totalmente diferentes sobre essa relação. Nada disso passou pela cabeça do nosso especialista, não. Porque o especialista em masculinidade só sabe ver o lado da mulher. Então ele acha que o cara é que estava se achando demais. Ele é que estava inventando desculpa, porque pra ele é um alecrim dourado. Cara, talvez ele só não estivesse afim. Existe a possibilidade da sua querida Sofia ser uma mala sem alça também. Ou, enfim, qualquer outra coisa que faça com que ele não tenha muito interesse. Ela perguntou o que estava acontecendo, se ele queria continuar a ver. E o que ela conseguiu? A frase de ouro. Você tá me pressionando. E completou. A partir de agora, a gente só vai conversar. Mas não vamos mais nos ver. Ou seja, o alecrim ainda deixou claro que apesar do vacilo dela, ela ainda teria a conversa dele. Que benevolente. Veja, a reação estou sendo pressionado também cabe para quando o cara vem cheio de amores, se dizendo intenso e a favor de relações profundas em um mundo de relações rasas. Risos. Eu realmente não tô entendendo muito bem isso aqui, porque o cara claramente não queria nada sério com ela. E ela continuava pressionando e correndo atrás dele sim. Ele teve um primeiro encontro que não deve ter sido muito legal pra ele também, um segundo encontro que claramente foi ainda pior pros dois. Ele não tava querendo continuar se encontrando com a garota, ela tava correndo atrás dele, mesmo achando que ele era um cara terrível, sabe-se lá por quê, e aí ele se sentiu pressionado. Que absurdo, não é mesmo? Que absurdo que a mina, que aparentemente não ofereceu nada de muito interessante em 2 encontros, mas continuava correndo atrás do cara, fizesse ele sentir que tá sendo pressionado a continuar saindo com alguém que ele claramente não tem interesse, porque ele tá precisando criar desculpas pra não precisar ir a um terceiro encontro. João Marques, nem por um segundo você considerou que talvez o relato da Sofia estivesse sendo bastante parcial e tendencioso pro lado dela e que talvez ela estivesse mesmo pressionando o cara? Um cara que não tem o menor interesse em continuar com esses encontros? Aí eu te pergunto, por que ele é que é o alecrim dourado que se acha super especial na relação? E não ela, que acha que o cara foi terrível em todos os encontros, mas continua correndo atrás e não pode nem tomar um fora, não pode nem ser rejeitada sem achar que a culpa é dele. Porque, de alguma forma, ele teria a obrigação de continuar se encontrando com ela, mesmo que não tenha gostado nem um pouco das experiências que eles tiveram juntos? Eu não sei em que momento ficou estabelecido que o cara era obrigado a ser e fazer tudo que a nossa alecrina dourada Sofia esperava que ele fizesse. O cara não tem direito de não gostar de um encontro, não querer nada sério com uma mina que ele não curtiu tanto assim? Ele não pode. Ele é obrigado a querer ir além e oferecer tudo que ela espera dele. E se ela continua insistindo, mesmo depois de tudo isso, ele não pode se sentir pressionado. Não pode. Beleza então, pô. O cara entende muito de psicologia masculina mesmo. De todas elas. Cabe também pro cara que enrola, cozinha, que some durante 3 dias e volta como se nada tivesse acontecido. Serve pro cara que fica orbitando a sua vida, curtindo seus posts, reagindo seus stories e só se comunica quando convém. Mano, ele tá descrevendo aqui o cara que realmente não tem interesse sério, não tem interesse em nada sério. Ele só tá realmente interessado em um contatinho com quem ele possa sair de vez em quando. E é isso. A garota, ela não precisa aceitar essa condição. Ela não precisa aceitar ser apenas o contatinho. Ela pode simplesmente mandar o cara merda e não falar mais com ele. Se ela percebe, se ela se dá conta de que ela é só isso. Mas não dá pra você forçar as suas expectativas em cima de outra pessoa. Caramba, que absurdo, né? Como que o psicólogo, sei lá, não pensou numa coisa como essa? Você não pode obrigar o cara que não quer nada sério, o cara que realmente só quer... Eu quero evitar palavras pesadas, mas enfim, ele só quer uma trepada no fim de semana. É difícil porque o assunto é esse, né? Mas enfim, ele só quer realmente isso. Ele não tá afim de um relacionamento, não tá afim de nada sério. Você quer forçar ele a se comprometer com algo que ele não quer e ele não pode se sentir pressionado se você continua forçando ele a algo além das suas expectativas.
Novamente, você não é obrigada a ser o contatinho do cara, a ser só a trepada do fim de semana. Você não é obrigada. Você simplesmente ignora esse cara quando percebe que é só isso que ele quer. E não é muito difícil. Todos esses sinais que ele tá citando aí são sinais claros de que o cara não tá interessado em nada sério. Ele pode não ter dito com todas as letras. Mas as mulheres não são super claras em tudo que elas sentem, em tudo que elas querem também. Nós precisamos interpretar sinais. Vocês também precisam. É assim que funciona. Toda essa descrição aqui que a Sofia nos trouxe é a perfeita descrição de um cara que já deu todos os sinais de que não está interessado em um relacionamento sério. Só a Sofia não entendeu. E o especialista em psicologia masculina também, o João Marques. Enfim, é claro, eu não posso esquecer do cara que só aparece de madrugada, quando ele recorre à última opção de contatinho dele. E quando essa mesma mulher questiona as atitudes tóxicas dele, ele vem com essa ideia de está me pressionando. Me pergunto que pressão é essa? A responsabilidade afetiva é básica. Não, cara, ninguém é obrigado a ter responsabilidade afetiva se claramente está demonstrando ali que só quer algo casual. Ok, alguns caras podem não deixar isso claro, como eu já falei antes. Mas isso acontece dos dois lados, né? Pode acontecer de um cara querer um relacionamento sério também com a menina e ela não quer nada demais, hoje em dia está bastante frequente. A questão é que se uma das duas pessoas não quer um relacionamento, você não pode forçar isso. Sabe qual que seria o papel contrário, na verdade? A tal da friend zone. É basicamente como se a gente estivesse culpando as mulheres por colocar os caras na friend zone. Vocês não podem fazer isso. Porque vocês têm que atender às expectativas do cara. Ele tá interessado em algo a mais. E aí você vai e fala que só quer a amizade dele? Como assim? Você é o alecrim dourado? Pra achar que pode rejeitar a afeição que você cultivou nele? Você pode rejeitar a sua responsabilidade afetiva? Parece certo pra você? Não, né? Porque não é. Se a mina não quer nada sério, se ela só quer ver você como um amigo, é o direito dela. E você não tem que ficar forçando, você não tem que achar que ela é obrigada a te dar algo além disso. A mesma coisa serve pro cara que não tá interessado em um relacionamento. Ele só quer algo mais casual. Só quer sair pra curtir de vez em quando e pronto. Se você espera mais do que isso dele, você está errado. Você pode tentar desenvolver isso aos poucos, pode ser que mude. Talvez o cara comece com essa cabeça, mas aos poucos ele consiga mudar de ideia e aí ele pode tentar entrar num relacionamento, mas não é a regra. E também não vai funcionar só sob pressão, sobre imposição. Não vai adiantar falar, não, você tem que querer algo mais comigo. Não funciona pra nenhum dos lados. Nem do cara que tá querendo a mina que colocou ele na friend zone, nem da mina que tá querendo o cara que não quer nada sério. Ele só quer pegação mesmo. Só que aparentemente só é errado quando um lado faz. Porque é assim que funciona, não é mesmo? Privilégios masculinos. Mas nós, homens, somos socializados com a ideia de que não existe motivo para ser responsável. Peraí, o homem é socializado com a ideia de que não precisa ser responsável. O homem é o sexo irresponsável. É do homem que a gente tenta tirar todas as responsabilidades. É o homem que, por exemplo, quando ele bebe, ele não tem mais responsabilidade sobre nada que ele faz, né? Ele pode fazer qualquer coisa, porque, putz, ele tá bêbado, então, tipo, ele não responde pelas próprias ações. É o homem. É o homem, realmente, que a sociedade tenta tirar qualquer carga de responsabilidade possível. Faz sentido, faz sentido. Afinal, por que você seria se você sequer respeita as mulheres? A frase não faz sentido nenhum. Mas deve fazer na cabeça dele, sei lá, de qualquer feminista aí. Quando a cultura machista prega uma superioridade masculina, o resultado é a objetificação da mulher. É a cultura machista que está objetificando as mulheres. Deve ser. O cara fala essas coisas num mundo em que a gente tem essa corrente de TikTok acontecendo. Na véspera do meu aniversário eu dormi com um, no dia do meu aniversário eu dormi com outro. E eu que botei galho no namorado em pleno ano novo. Botou galho no namorado no ano novo. Na noite que eu fiquei com o menino que eu gostava, eu fiquei com mais 11 pessoas depois e ele não quis mais olhar na minha cara. Eu tava ficando com um menino, a gente foi pra uma festa, eu peguei 14 pessoas na frente dele. Eu peguei um personal, ganhei 1 ano de academia. Pedi minha prima de 10 anos pra vigiar eu e meu namorado no banheiro e ela pegou a gente no ato. Passei o dia me arrumando, comprei uma lingerie maravilhosa e o boy gozou em 2 segundos. Tava voltando de uma festa e eu peguei Uber, literalmente. Eu enrolei um menino por 10 meses, aí eu peguei ele, fiquei 1 mês com ele e enjoei. Talvez o João Marques ele não viva nessa realidade mais. De repente ele é um cara muito conservador e ele só convive com pessoas aí de 20 anos atrás, das gerações passadas.
Ele não tá mais nesse universo. As mulheres, elas não são assim. Com certeza, esses stories não são reflexo de uma sociedade cada vez mais feminista. Com certeza, esses stories não são o reflexo da objetificação da mulher, que ela própria tratou de construir e elevar ao máximo patamar por empoderamento. Não deve fazer o menor sentido isso, né? Não, é o machismo que está ali objetificando a mulher e só. Então, o questionamento da forma que a gente age sequer parece ser uma questão importante. E isso nos trava para entender os problemas e os erros que cometemos nessas relações. O erro de não corresponder às expectativas da mulher que quer algo sério quando você não quer nada além de pegação. Outro ponto importante é a incapacidade de lidar com uma conversa. Tem muito cara que não sabe conversar. Nesse ponto eu preciso concordar um pouquinho com ele, porque realmente tem cara que não sabe conversar, com mulher especialmente. Para muitos homens, a conversa é um gatilho. Se sentem pressionados. Novamente, tem um fundo de verdade nisso aqui. A maioria das coisas que causam sentimento de pressão em um homem são questões básicas de um relacionamento. Diálogo, falar sobre si, ter empatia e cuidado pelo outro, saber ser coerente, entender que as atitudes que temos têm efeito no outro. Mano, você não tá sabendo ser coerente. Então, realmente, talvez seja algo que te dê gatilho, por isso que você tá evitando. E pode nos parecer sem importância, mas culturalmente, essas atitudes têm valor. Uma mão dada, uma apresentação aos amigos, as palavras de planejamento futuro, entre outras, têm sim impacto. Não estão soltas ao vento. Sim, só que o cara ele tem que realmente querer, ele tem que estar disposto a dar esse passo além. Às vezes, olha só, eu vou falar um negócio surpreendente pra você, meu querido João, que entende tudo de psicologia masculina. Às vezes, o cara não quer. Já pensou nisso? Às vezes ele não quer um relacionamento sério. Existem esses caras. Sabia disso? Eu acho que agora eu devo ter, expandir a visão, criar um mundo novo, infinitas possibilidades novas na cabeça do nosso querido João. Você já pensou, João? Tem cara que não quer compromisso, não quer relacionamento sério mesmo. Eu sei, você acha que ele seria obrigado a querer se a outra garota que tá saindo com ele quer. Mas consentimento não funciona assim, né? Eu acho que o homem também deveria ter que consentir com as coisas. Não sei se consentimento só serve pra mulher. É que você que é o especialista em psicologia masculina aqui, né? De repente o homem ele não precisa de consentimento mesmo. Ele só tem que fazer tudo que a mulher quer. E é assim que você é um homem correto. Um homem com atitudes de valor, assim. Talvez seja isso. O que nos leva à fatídica conclusão de que, se solicitar o básico é pressão, então nem pense em se relacionar. Porque você não vai fugir disso. E se tudo der certo, essa pressão vai continuar aumentando. Mas aí é que tá. Essas pessoas que estão se sentindo pressionadas, esses caras que se sentem pressionados, eles não querem mesmo começar um relacionamento. É por isso que eles se sentem pressionados, meu querido. O cara que tava fazendo de tudo pra não ter um terceiro encontro com a mina, que provavelmente era chata pra caramba, ele não queria um relacionamento. Era justamente por isso. Ele sabia disso. Ele tava ciente. Quem não entendeu foi ela e você. Então, às vezes o cara pode se sentir pressionado quando ele não quer nada sério e a mina tá lá, de todas as formas, insistindo que não, que tem que ser um namoro, que tem que continuar se encontrando, que tem que desenvolver, que tem que pedir em casamento. Às vezes ele não quer, às vezes ele realmente não quer tudo isso e aí, se ela continua insistindo e pressionando ele a dar esses passos que ele não quer dar, eu acho que ele deveria ter o direito de se sentir sob pressão. Mas quem sou eu, né? Eu não sou nenhum especialista em psicologia da não sei o que, da masculinidade. Então, o João deve estar certo. Ele fala muito melhor por todos os homens do que eu. Então, os homens estão acostumados a não serem questionados. Porque ele tirou isso, sei lá, né? Homens estão acostumados a não serem questionados, sim. Cara, esse João Marques deve ter sido um mimado do caramba, né? Pra ele realmente acreditar que é assim que funciona. Homens não são questionados não, cara. Pelo amor de Deus. Homens não têm responsabilidade, eles não são acostumados com questionamentos, é exatamente assim. E você tá vivendo no mundo real com toda certeza. Você não tá preso numa bolha lacradora completamente sem sentido nenhum, desconectada da realidade. Deve ser isso. Muitos viram suas mães se esforçando pra não serem as chatas da relação, mesmo quando estavam certas. Muito pra não perder uma relação, pela chance de construir algo. Mas isso tem acabado. E é bom que aprendamos e cresçamos com isso. Não sei. Talvez se ele estiver falando de relacionamentos realmente
Mas a moda antiga, é que isso aqui vai variar tanto, mas tanto, de família para família, sabe? Tem tantas famílias, dentro da minha família, tipo, que eu cresci e vi de dentro, em que o cara praticamente não falava nada em casa. E, tipo, não tinha isso, a mulher se esforçando pra não ser a chata enquanto o cara controlava tudo. Isso é a visão ultra feminista da parada, que diz que esse é o padrão que se repetiu em todas as famílias brasileiras e que a gente precisa conseguir derrubar. Mas provavelmente você sabe que não é bem assim. Com certeza você conhece famílias que não tem nada a ver com isso que ele está descrevendo aqui. Mas vamos seguir. É com esse tipo de atitude que também se constrói uma tática de controle. A mulher começa a achar que ela precisa exigir menos para ter uma relação, quando o que ela está solicitando, e que a propósito não deveria nem ser pedido, é o mínimo de uma relação. Ela já está solicitando uma relação para um cara que aparentemente nem quer isso. Então ela está exigindo bastante, sim. Ela quer que o cara se comprometa com algo que ele definitivamente não quer. E que é definitivo, porque é uma relação. Você precisa assumir uma série de compromissos. Então você precisa estar realmente disposto, senão vai ser uma droga e vai dar errado, com toda certeza. E assim nós vamos tentando recuperar este lugar de princípios suficientes. E com isso causamos muito sofrimento às mulheres. Porque isso leva a relações solitárias, em que as mulheres amam sozinhas. Se o respeito para você é pressão, saiba que isso diz muito sobre nós do que sobre o outro. Diz muito mais sobre nós do que sobre o outro, né? Eu acho que ele quis dizer. Enfim, eu mostrei o vídeo ali do TikTok, né? É uma realidade que mudou bastante já, né? As mulheres, elas estão tendo que amar sozinhas. Mano, elas estão amando e amando pra caramba. Bem mais que os homens, tá? Como elas estão amando. E nem um pouco sozinhas, não. As mulheres já ultrapassaram em muitos índices de traição em relacionamento. Elas já saem por aí passando o rodo em geral. Cara, realmente, assim, E é engraçado, porque as feministas são quem mais adotam esse padrão de comportamento, né? Parece que ele tá falando pras conservadoras aqui. Mas esse discurso feminista pra conservadoras, qual é o sentido disso? Qual é o público-alvo desse texto? Tá meio esquisito, né? Parece que ele não conseguiu pensar muito bem em quem ele tava querendo atingir. Bom, eu ia comentar também essa publicação dele, mas o vídeo já ficou bastante longo só comentando a primeira, né? Deixem aí nos comentários se vocês quiserem, eu faço uma continuação e de repente faço uma análise de mais alguma postagem aí do nosso querido pesquisador da psicologia das masculinidades, pra gente avaliar essa exigência masculina pela mulher perfeita. Será que aqui ele acertou um pouco mais na sua análise? Será que essa aqui faz mais sentido? Não sei, enfim. Diz aí se você gostaria de ver mais vídeos como esse. E não esquece de deixar o seu like antes de ir embora. Se inscreve no canal se não for inscrito. Dá uma olhada nos links aí embaixo da descrição. Se você tiver como ajudar através do Apoia-se, ou se tornando membro do canal, ou com doações pro Pix, PicPay, usando os QR Code que estão aparecendo aí na tela. Eu vou agradecer demais, porque isso ajuda muito no meu trabalho. Mas aquela coisa, ajuda no engajamento com um comentário, passando o vídeo pra frente mesmo. Pega o link, copia e manda nos seus grupos do WhatsApp. Enfim, manda pra alguém que você acha que vai achar esse vídeo interessante. E continue acompanhando os próximos vídeos aqui do Tragicômico. Te agradeço demais pela sua audiência, por ter assistido esse vídeo até o final. Agora eu não vou até mais. Fui! Milhões de vidas no total, num pesadelo surreal, vendido como perfeição. Eu já não vejo o fim chegar e as nossas vozes vão cair.